Pense por um momento. Imagine que você recebeu um chamado, uma ordem, algo tão surpreendente que sua mente imediatamente começa a questionar. Como você reagiria se fosse desafiado a fazer algo que não faz sentido algum, mas que fosse uma instrução direta de Deus? A obediência a essa ordem seria possível ou você tentaria encontrar uma explicação lógica para aquilo que parece impossível? Hoje no nosso canal O Cajado Divino, vamos refletir sobre um dos maiores exemplos de fé e obediência encontrados na Bíblia. Vamos falar sobre o patriarca Abraão e sua incrível jornada de confiança em Deus, mesmo quando a obediência não fazia sentido algum. Eu sou o Portador e é um prazer estar aqui com vocês, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada coração que nos acompanha neste momento. Antes de começarmos, eu quero profetizar sobre você e sua família. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame bênçãos sem medidas sobre todos os aspectos de sua vida. Que o Senhor lhe conceda paz, sabedoria e direção, como fez com Abraão, e que sua caminhada seja fortalecida pela fé. Agora, peço que, se você ainda não está inscrito no canal O Cajado Divino, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e nos diga nos comentários como essa mensagem tem tocado seu coração. Prometemos que revelações poderosas serão feitas aqui hoje. E se você permanecer até o final, verá como a história de Abraão pode mudar a forma como você entende a obediência a Deus. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus faz um chamado extraordinário a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Era um convite para deixar tudo para trás. A terra natal, a família, a segurança que ele tinha em Ur dos Caldeus e partir para um destino desconhecido. Agora eu te pergunto, o que faria com que alguém tomasse uma decisão tão drástica sem qualquer garantia ou explicação clara? Abraão estava disposto a ouvir e principalmente a obedecer. Abraão foi obediente. Ele não teve todas as respostas. Ele não sabia qual seria o destino, nem como tudo se desenrolaria. Mas ele confiou em Deus, acreditando que a promessa de Deus de que ele se tornaria uma grande nação, Gênesis 12, 2, 3, era suficiente para justificar a sua obediência. Imagina por um instante o que estava em jogo. Abraão era um homem idoso e sua esposa Sarai também não estava mais na juventude. Não havia filhos nem perspectivas claras de um futuro próspero como aquele que Deus prometeu. A obediência não fazia sentido, mas ele confiou. A pergunta é: o que te impede de confiar em Deus, mesmo quando as instruções parecem não fazer sentido? Será que, como Abraão, você estaria disposto a caminhar na fé, mesmo sem ver o quadro completo? Agora, o que muitos consideram o maior teste de fé de Abraão acontece anos depois, em Gênesis capítulo 22. Deus, em um momento de aparente contraditório, pede a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Você pode imaginar? Após anos de espera, a promessa de Deus se cumpriu. Abraão e Sarai tinham finalmente o filho prometido, Isaque. E agora, Deus pede o impossível. Ele pede o sacrifício de Isaque. O próprio filho, o futuro da promessa, não fazia sentido algum. Mas o que Abraão fez? Ele não hesitou. Ele levantou-se de madrugada e começou sua jornada até o Monte Moriá. Deus não pediu explicações. Ele apenas pediu obediência. E Abraão, com seu coração cheio de fé, obedeceu. Ele confiava que Deus, de alguma forma, faria algo maravilhoso, mesmo quando a situação parecia absurda. Esse é o nível de confiança que devemos buscar. Mesmo quando não conseguimos entender o porquê de certas ordens, temos que lembrar que a visão de Deus é infinitamente maior do que a nossa.
Deus sabia o que estava fazendo. E talvez o que Abraão não soubesse é que aquele teste serviria como um símbolo de fé e confiança para todos os cristãos, até hoje. Querido irmão, se você está enfrentando um momento em que Deus está pedindo algo difícil, algo que não faz sentido para você, quero que lembre de Abraão. Ele não questionou, não buscou justificativas lógicas e não permitiu que a dúvida entrasse no seu coração. Ele simplesmente obedeceu. Nós, como cristãos, somos chamados para viver por fé, mas muitas vezes nos deparamos com momentos em que a obediência exige mais do que nossa compreensão. Exige a confiança absoluta no caráter de Deus, e é nesse momento que vemos que a verdadeira fé é aquela que se entrega a Deus sem reservas, sem pedir explicações. Eu quero te desafiar, querido irmão, a refletir. Em sua vida, você tem obedecido a Deus, mesmo quando o pedido dele não faz sentido? Está disposto a confiar no Senhor, mesmo quando a estrada parece obscura? Nos comentários escreva: eu confio em Deus, mesmo sem entender os seus caminhos. Vamos orar juntos e assim fortalecermos nossa fé no Senhor. Agora, se você chegou até aqui, você está sendo parte de algo transformador. Não saia ainda, pois temos muito mais a compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, aproveite este momento para se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de comentar, pois sua participação é fundamental para o crescimento desta obra. Agora me diga, você acredita que está preparado para a obediência que Deus te pede, mesmo quando não faz sentido? Fique com a gente, pois a próxima parte dessa reflexão será ainda mais profunda. Apesar de todas as dificuldades e testes ao longo da jornada de Abraão, Deus nunca falhou em suas promessas. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho Isaque, ele sabia o que estava fazendo. Deus nunca iria permitir que o sacrifício de Isaque fosse consumado. E como vimos em Gênesis, capítulo 22, versículo 12, quando Abraão estava prestes a sacrificar o filho, o anjo do Senhor o impediu, dizendo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Isso nos mostra uma verdade profunda. Deus nunca pede algo de nós sem ter um propósito maior. Quando Abraão levantou a faca, ele estava demonstrando uma confiança total em Deus. Ele sabia que, se fosse necessário, Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque, pois a promessa de Deus de que ele seria o pai de uma grande nação ainda estava em vigor. Deus então proveu um cordeiro em lugar de Isaque, cumprindo sua promessa de cuidar de Abraão em todos os momentos, mesmo nas horas mais desafiadoras. Deus sempre cumpre suas promessas, ele nunca falha. Às vezes pode parecer que estamos sendo testados além dos nossos limites, mas no final, ele sempre tem um plano perfeito. O que Abraão não sabia era que aquele momento seria um símbolo eterno de fé e obediência para todos os cristãos. Se você estiver passando por um momento de provação, lembre-se disso. Deus é fiel. Mesmo quando as circunstâncias parecem nos engolir, Ele tem um propósito em tudo o que permite. Pode ser que você não entenda agora, mas no tempo certo, você verá a razão pela qual Deus permitiu aquela situação. E assim como Abraão, você verá sua fidelidade. Agora, eu quero que você pense sobre sua própria vida. Existe algo que Deus tem pedido a você que não faz sentido? Talvez seja um chamado para mudar de cidade, de trabalho ou até de ministério. Talvez você tenha sentido uma pressão para obedecer a uma ordem divina, mas em sua mente humana, isso parece ir contra tudo o que você acha certo. Deus pediu a Abraão para abandonar tudo e partir sem saber aonde estava indo. Ele também pediu que ele sacrificasse seu próprio filho, aquele que era a chave da promessa feita a ele. Essas duas ordens de Deus não faziam sentido algum para Abraão,
Mas ele decidiu confiar em Deus. Ele sabia que Deus não só tinha o controle sobre sua vida, mas também sobre toda a história da humanidade. E assim, o que pode parecer uma dificuldade insuperável para nós é, na realidade, um exercício de fé. Quando Deus nos chama, Ele não quer que a nossa obediência seja baseada no entendimento humano, mas na confiança inabalável em seu caráter e em suas promessas. Quando Deus pede algo que não faz sentido, Ele está nos ensinando a confiar nele de forma completa. E talvez seja justamente nesse ponto onde nossa fé é mais exigida. Como Abraão, somos chamados a dar passos de fé, mesmo quando a razão não encontra explicação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, somos ensinados a andar por fé e não por vista. Esse princípio é fundamental para entendermos o que significa obedecer a Deus, mesmo quando a situação não faz sentido. Andar por fé é caminhar sem ver o fim do caminho, mas acreditando que Deus está guiando cada passo. Abraão fez exatamente isso e por isso ele se tornou o pai da fé. Mas o que há por trás dessa obediência? O que podemos aprender com Abraão e seu exemplo de fé? A primeira lição é que a obediência de Abraão abriu portas para o cumprimento das promessas de Deus. Em Gênesis capítulo 22, versículo 17, Deus promete a Abraão que sua descendência seria numerosa e abençoada. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Quando obedecemos, estamos permitindo que o plano de Deus se realize em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Não é apenas sobre nós, é sobre o impacto que a nossa obediência terá em toda a humanidade. Abraão não sabia disso no momento em que subiu o monte com Isaque, mas sua obediência abriu caminho para a redenção de todo o povo de Deus. Deus tem algo grandioso planejado para aqueles que o obedecem, algo que transcende a nossa compreensão. O que parece um ato de obediência pequeno ou insignificante pode ser a chave para grandes bênçãos que irão impactar gerações. A vida de Abraão nos ensina que a obediência a Deus transforma vidas. Ela não só altera o curso de nossa história pessoal, mas também pode influenciar a história de outros ao nosso redor. A fé de Abraão foi tão grande que ele foi chamado de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Sua obediência foi uma demonstração de sua total confiança e entrega ao Senhor. Nós, como seguidores de Cristo, somos desafiados a ter a mesma fé inabalável que Abraão. A nossa obediência também tem o poder de transformar vidas, inclusive as nossas. Cada passo de fé que damos, por menor que pareça, nos aproxima mais do propósito de Deus. Querido irmão, neste momento Deus está nos chamando para uma obediência sem limites. Ele pode não explicar todos os detalhes, mas Ele já nos deu uma promessa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. E é nessa promessa que precisamos confiar. Agora, se você está se perguntando como aplicar essa obediência na sua vida, quero que pense sobre algo que Deus tem pedido de você. Existe algo em que você está resistindo, talvez por não entender o motivo? Hoje é o dia de confiar nele, mesmo sem compreender. Quando você dá esse passo de fé, Deus começa a revelar seu plano maior. Nos comentários, escreva: eu escolho confiar em Deus, mesmo sem entender seus caminhos. Isso vai nos ajudar a orar por você e pela sua jornada de fé. Estamos chegando perto do final dessa reflexão. E se você ainda não se inscreveu no O Cajado Divino, faça isso agora. Não perca o que temos a compartilhar. Em breve, vamos revelar mais segredos sobre a fé inabalável de Abraão.
Quando Deus chamou Abraão para um ato tão extremo como o de sacrificar seu filho, ele estava desafiando a lógica humana de forma radical. O ser humano, naturalmente, questiona as ordens que não fazem sentido. Como alguém poderia pedir algo tão absurdo? Mas, na verdade, esse teste era uma oportunidade para Abraão aprender uma lição muito mais profunda sobre a natureza de Deus e a profundidade da fé. E assim é conosco, queridos irmãos. Muitas vezes Deus nos chama para algo que não faz sentido. Podemos nos perguntar, por que eu? Por que agora? Não seria melhor esperar? Mas a obediência verdadeira é justamente não esperar, não entender, mas confiar. O desafio da fé está em abandonar a nossa visão limitada e se entregar à soberania de Deus. Abraão não questionou, ele apenas obedeceu. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A verdadeira sabedoria vem de Deus, e muitas vezes para recebê-la precisamos passar por testes de fé que nos desafiem a confiar em seu plano, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos dizer o contrário. Abraão, ao levantar a faca sobre Isaac, não estava só obedecendo a um comando, mas demonstrando que sua confiança em Deus era maior do que qualquer explicação lógica ou humana. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, o Deus que o havia chamado também tinha poder para reverter a situação, para restaurar e cumprir sua promessa. Isso nos ensina algo muito importante. A fé não é sobre entender o plano de Deus, mas confiar na sua sabedoria e soberania. Abraão não sabia o que aconteceria, mas sabia quem estava no controle. A questão do sacrifício é um tema muito presente na história bíblica, e no caso de Abraão, isso se tornou um símbolo poderoso. Deus nunca teve a intenção de que Abraão sacrificasse Isaque fisicamente. Em vez disso, ele queria ver até onde Abraão estava disposto a se submeter ao seu plano. Deus, na verdade, estava testando a totalidade da fé de Abraão, a disposição de entregar sem reservas tudo o que ele mais amava. Às vezes, Deus nos chama a sacrificar algo muito querido para nós, algo que pode representar segurança, identidade ou até o futuro. Isso pode ser uma carreira, um relacionamento ou até mesmo um sonho que carregamos por muitos anos. Mas o sacrifício de Abraão nos ensina que a verdadeira obediência é a disposição de entregar, mesmo aquilo que mais amamos, nas mãos de Deus, confiando que Ele tem algo melhor preparado para nós. Como está a sua disposição para sacrificar o que Deus está pedindo em sua vida? Você está pronto para entregar completamente a Deus, mesmo quando não entende? Abraão nos mostra que a verdadeira obediência vem quando a nossa confiança em Deus é maior que a nossa compreensão das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro sacrifício não é só físico, mas também emocional e espiritual. Como Abraão, devemos estar dispostos a colocar nossos planos, sonhos e medos no altar de Deus. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, sabia que Abraão seria fiel, e por isso ele preparou um cordeiro para substituir Isaque no momento crítico. Isso foi um lembrete para Abraão e também para todos nós, de que Deus sempre prove um meio de salvação quando nos submetemos ao seu plano. Em Gênesis capítulo 22, versículo 13, vemos que Abraão olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres na ramagem, que foi sacrificado em lugar de Isaque. Este cordeiro, que Deus providenciou, é um símbolo da provisão divina, mas também é uma sombra daquilo que estava por vir.
o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria sacrificado para tirar os pecados do mundo. A fé de Abraão e a obediência de Isaque apontam para o sacrifício perfeito de Cristo. O que começou como um teste de fé para Abraão tornou-se uma revelação da graça divina que se manifestaria plenamente na cruz. O que podemos aprender disso? Quando nos entregamos em obediência a Deus, Ele sempre tem uma resposta, uma solução, que vai além do que imaginamos. Como Abraão foi surpreendido pela provisão de Deus, nós também seremos surpreendidos. Em momentos de dificuldade, onde tudo parece perdido, Deus é aquele que sempre proverá a solução certa no momento certo. Lembre-se de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por amor a nós, e isso nos dá a esperança de que, como Abraão, podemos confiar em Deus para prover, mesmo quando tudo parece impossível. Abraão não apenas obedeceu, ele foi recompensado com uma promessa de bênçãos eternas. Deus lhe disse em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, "Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." A obediência de Abraão não só o abençoou, mas foi a chave para a salvação de muitas gerações futuras. Quando obedecemos a Deus, não estamos apenas cuidando de nossas próprias vidas. Estamos fazendo parte de um plano muito maior. Nossa obediência tem o poder de impactar gerações futuras, assim como a obediência de Abraão. O que você faz hoje, em total confiança em Deus, pode ter um impacto eterno. Você está pronto para obedecer, mesmo quando não faz sentido. Deus está chamando você para um ato de fé e obediência. Ao responder ao seu chamado, você está participando de algo grandioso, algo que vai além da sua compreensão. Agora, se você está pronto para dar esse passo de fé, se inscreva no O Cajado Divino e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Deixe um comentário abaixo sobre como você planeja aplicar a obediência de Abraão em sua própria vida. E lembre-se, não importa o quanto você entenda ou não, Deus está sempre no controle. Estamos chegando à parte final desta reflexão. Fique com a gente para descobrir como essa história pode transformar a sua jornada espiritual. A obediência de Abraão não apenas trouxe frutos para ele e para sua família, mas também impactou toda a história da humanidade. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, Deus lhe disse: "E na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." Essa promessa de bênçãos não se limitou ao momento em que Abraão estava vivendo, mas se estendeu a toda a posteridade, incluindo aqueles que viriam a seguir os passos de fé dele. O impacto de nossas ações de fé pode não ser visível imediatamente. Muitas vezes, obediência a Deus, especialmente em momentos difíceis, pode parecer sem sentido. Contudo, conforme o exemplo de Abraão, é por meio da obediência que Deus revela seu propósito eterno. Quando Abraão obedeceu ao comando de Deus, ele não sabia que essa decisão afetaria gerações inteiras, incluindo a vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Nossa obediência, amados irmãos, tem o poder de impactar as gerações futuras. Quando tomamos decisões de fé em meio ao sofrimento, em meio à incerteza, estamos de alguma forma participando do plano de Deus para um bem maior, um bem que ultrapassa a nossa compreensão humana. O que você faz hoje, com fé e obediência, pode afetar a vida de muitas pessoas, inclusive as que nem nasceram ainda. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a palavra de Deus nos lembra da grande fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Como Abraão, podemos não entender o caminho, mas devemos seguir.
confiantes de que Deus sabe o que é melhor para nós. A obediência não é apenas uma questão de seguir ordens, mas de crescer espiritualmente. Cada passo de fé dado por Abraão o aproximava mais de Deus. A obediência é um caminho de amadurecimento espiritual, pois nos ensina a confiar na soberania de Deus e a entender que Ele é digno de nossa confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer sua promessa. Em nossos momentos de obediência, aprendemos a depender mais de Deus e a entender o seu caráter. Por exemplo, Abraão, antes do teste de Isaac, já havia vivido muitos momentos de fé e confiança. Mas foi naquele momento de obediência extrema que ele verdadeiramente experimentou a profundidade de sua confiança em Deus. Assim como Abraão foi testado, também somos testados em nossa fé. E é por meio desses testes que o Senhor nos amadurece e nos prepara para as bênçãos que Ele tem para nós. A obediência à palavra de Deus não é um fardo, mas um caminho que nos leva à liberdade e à plena realização da vontade de Deus para nossas vidas. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, vemos que Jesus também foi obediente até a morte na cruz, mostrando-nos que a obediência é o caminho de glorificação. E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seguir os passos de Cristo significa seguir o caminho da obediência, que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando olhamos para a história de Abraão, vemos mais do que um homem obedecendo a uma ordem difícil. Vemos um homem que confiou plenamente em Deus, que acreditou em suas promessas e que, mesmo sem entender, obedeceu. O que parecia ser uma tarefa impossível e sem sentido foi, na verdade, o ponto de partida para um plano divino que beneficiaria não apenas Abraão, mas o mundo inteiro. A lição que devemos tirar disso, amados irmãos, é que mesmo quando a obediência não faz sentido, ela tem um propósito eterno. Deus tem planos que vão além da nossa compreensão. Ele está no controle e Ele sabe exatamente o que está fazendo. O chamado de Deus para nossas vidas, assim como o de Abraão, pode exigir sacrifícios e momentos de dor, mas também nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele e a uma revelação mais clara do seu caráter. Nos momentos em que a obediência parecer sem sentido, lembre-se, Deus está trabalhando em você e por meio de você para um propósito maior. O seu plano para a sua vida é perfeito e, assim como Abraão, você verá sua provisão no tempo certo. Por fim, é importante lembrar que a obediência a Deus nunca é em vão. Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e confiança. Abraão foi recompensado com uma bênção eterna, e sua obediência trouxe benefícios para a humanidade inteira. Deus prometeu que, através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Da mesma forma, em nossas vidas, quando obedecemos a Deus, Ele nos abençoa de maneiras que nem sempre conseguimos perceber imediatamente. Mas a recompensa vem, e ela é muito mais do que aquilo que imaginamos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos lembra: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desistirmos." A recompensa da obediência não é sempre imediata, mas é garantida. Deus honra a fé daqueles que o seguem com um coração puro. Agora, querido irmão, chegou o momento de refletir sobre sua própria vida. Você está pronto para obedecer a Deus, mesmo quando não faz sentido? Está disposto a confiar nele em todas as áreas da sua vida, entregando-se completamente ao seu plano? Se a resposta for sim, eu te convido a dar um passo de fé. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento. Deus tem um plano maravilhoso para você.
e Ele está esperando para te guiar, assim como guiou Abraão. Se inscreva no canal O Cajado Divino. Curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com todos que precisam ouvir sobre a importância da obediência. E se você está pronto para dar esse passo de fé, não espere mais. Deus tem algo grandioso para a sua vida e Ele está pronto para te conduzir. Com isso, terminamos nossa reflexão sobre a obediência de Abraão. Que essa palavra toque seu coração e te motive a viver em obediência a Deus, confiando plenamente em seu plano para a sua vida. Agora que concluímos a reflexão, espero que tenha sido edificante. Se ainda não se inscreveu no O Cajado Divino, não perca mais tempo. Deus tem muitas revelações para compartilhar contigo.